Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat, um bate-papo de opções avançado. Infelizmente o sistema que a gente usa não está permitindo que eu mostre o meu rosto, então a gente vai, talvez felizmente, né? Não tem problema nenhum, a gente vai direto aqui da tela de opções, da tela da planilha de opções, começar já a falar do mercado e já bater um pouco de papo. Gente, tivemos uma semana normal, com volatilidade, a gente vem se recuperando bastante. Eu acho que o único exemplo negativo, o único caso menos positivo é a Petrobras, que não tem conseguido se desenvolver. A Vale hoje também parou, ela não subiu, né? A gente tem visto a Vale acompanhar o mercado e ela sempre teve uma grande correlação com o mercado, mas por conta do balanço dela, ela subiu 0,67, mas não vem tendo um bom desempenho nos últimos dias, né? Nas últimas semana e meia mais ou menos. Não tem problema nenhum, a gente que vem de volatilidade, ela estando aí meio de lado, pra gente já tá bom, acho que não tem problema nenhum. Eu queria saber se alguém está escutando direito, se tem algum problema para escutar o bate-papo. Estão sugerindo que a gente comece o programa às 6h30, tá? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos esperar acabar esse horário de verão, e aí quando a bolsa voltar a abrir às 10 e fechar às 5 da tarde, aí a gente faz às 5h30. Por enquanto faltam poucas semanas para terminar isso, então a gente por enquanto deixa como tá, e aí depois da mudança a gente passa a fazer às 5h30 da tarde o nosso bate-papo, porque é um bate-papo depois do mercado, né? Gente, de qualquer maneira, vamos lá ao nosso bate-papo. Notícias do dia, né? A gente costuma dar aí um highlight das principais notícias. A primeira de fato é o lucro da Vale, que caiu, né? Caiu no quarto trimestre, era algo que já era esperado. O mercado abriu precificando mal a Vale, avaliando de maneira ruim a notícia. Acredito que isso durante o dia foi sendo esclarecido, porque no final do dia a empresa já fechou com alta de 0,60, muito parecido com o fechamento do resto do mercado, mostrando então que as coisas não estão tão ruins. No caso da Vale, quer dizer que o resultado não foi tão ruim, que o mercado não achou tão ruim assim o mercado. Segunda notícia significativa do dia, que a Moody's está revisando o rating de um monte de instituição financeira lá na Europa. Eu acho que faz parte, elas vão acabar tendo um rating parecido com o rating dos bancos aqui no Brasil. Nada mais normal que a gente se adeque, que o mundo se adeque a essa nova realidade. De fato, hoje a nossa economia e algumas outras economias que não são economias de primeiro mundo, né, as desenvolvidas andam com uma economia mais segura até do que as desenvolvidas, né? Então eu acho que faz parte essa diminuição, essa revisão da qualificação dessas instituições. Depois o lucro da Telefônica subindo, isso é bom. O lucro da Natura também foi um bom lucro. A economia espanhola soltou o PIB do último trimestre, caiu 0,3, muito parecido com o resto da Europa. Aliás, a média da Europa foi uma queda de 0,3. O Banco Central Europeu está examinando a decisão sobre a dívida da Grécia, ainda tem algumas coisas para serem feitas, e o Credit Suisse rebaixou algumas notas, tipo Vale, CSN e Usiminas. O setor de siderurgia e mineração é um setor que não anda tão bom, que não anda tão bem classificado, e os resultados andam bem piores do que nos últimos anos. Eu me lembro do ano de 2002, 2003, o que era para o Brasil a mineração e a siderurgia principalmente, hoje é o setor de consumo e construção, principalmente o setor de consumo interno. Então é cíclico mesmo que os setores da economia e as empresas desses setores
tenham uma classificação e um preço melhor numa época e uma classificação e um preço pior em outra época. Isso faz parte. A gente já teve empresa de telefonia sendo blue chip, sendo a melhor. Depois a gente teve siderurgia e mineração atingindo retornos muito acima da média, acima do índice. E no ano passado quem acabou estragando a festa toda foi Petrobras, mineração e as siderúrgicas, que apanharam muito, né, no ano passado. Então rebaixamento de nota e rebaixamento de classificação e de indicação é algo também normal, não tem nenhuma notícia adicional. Gente, com relação à volatilidade, vamos ver como é que andam as volatilidades. O Marechal BR tem uma pergunta e o Tobias também fez 2 comentários que a gente vai ler. O Marechal está dizendo que é o Carlos que fala comigo lá no Facebook de vez em quando. Ele está refazendo uma pergunta sobre o uso sistemático de travas de baixa e travas de alta. Marechal, reescreve a pergunta então de maneira um pouco mais compreensível para a gente poder explicar suas dúvidas e conversar com a turma aqui. Depois o Tobias diz o seguinte: Roxo, falamos um tempo atrás sobre uma estratégia de compra de vol antes do dia da divulgação do balanço. E aí ele diz assim: os 2 últimos balanços Petro e Vale foram bem positivos para essa estratégia. É verdade. Esse tipo de estratégia a gente ensina nos cursos e a gente fala bastante, e como anda corrido a gente acabou não indicando, né? Mas a gente tem que tomar mais atenção a essas vésperas de balanço, de eventos corporativos, porque via de regra é quando quando a volatilidade fica empossada, a variação fica empossada, e a gente consegue logo depois, montar estratégias interessantes um pouco antes, para logo depois do evento corporativo ser anunciado, a gente desmontar a operação com um lucro significativo. Muito bem, vamos ver como é que andam as volatilidades, enquanto o nosso amigo Carlos está refazendo a pergunta de um modo que a gente consiga compreender um pouco mais. Eu até me lembro da pergunta, mas não me lembro dos detalhes, é por isso que eu estou pedindo para você reescrevê-la, por favor. Enquanto isso, vamos lá. Estamos aqui com a planilha de Petro. Vou subir um pouquinho para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Muito bem. A volatilidade de Petro está em 41,20. Essa é a volatilidade histórica, tá? A volatilidade histórica em 41,20. Vou até dar uma confirmada, que eu estou achando esse número muito alto, mas deve ser isso mesmo. 41,20. E a volatilidade implícita, como vocês podem ver aqui na nossa planilha logo de cara, estão extremamente mais baixas, muito mais baixas. Olha lá, Petro C23, por exemplo. Petro C23 está com 28% de vol. Petro C24 está com 28,20. Petro C25 está com 27,79 de volatilidade. E assim por diante. Deixa eu pegar o nosso sistema aqui e passar para o lado para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Só um minutinho, gente, que eu estou mexendo aqui nas planilhas. Vou abrir um outro sistema aqui para poder ver algumas volatilidades. Muito bem. Petro 4, isso mesmo, certinho. A gente digitou certinho mesmo. 41% é a volatilidade histórica da Vale, mas veja como o mercado não percebeu, não sentiu essa alta da volatilidade histórica. A volatilidade implícita, que é aquela que conta para as taxas, ela continua na faixa dos 28%. E isso é uma distorção muito grande, tá? Uma distorção muito grande. Qual que está certo? A que está certa é a volatilidade implícita, essa aqui da planilha que eu estou mostrando para vocês. Essa é a que o mercado está utilizando, tá? Esse é o sentimento de risco, a percepção de risco do mercado é 28% ao ano, não 41%. Muito bem. O papel Petro, 10 minutos antes de fechar, estava 23,83.
A opção C22, por exemplo, eu vou só apagar aqui as estratégias que eu andei mostrando e divulgando aqui para a turma, para a planilha ficar um pouco mais limpa para a gente acompanhar. Legal, então vejamos aqui, Petro C22 está 2,46, o delta dela na faixa dos 88,77%, com 31,36% de volatilidade. Ela está pagando uma taxa no período de 1,36, ela está pagando uma taxa ao mês de 1,43. É uma bela taxa, porque a gente tem 90% de delta e uma proteção de 10,32. Que mais? A Petro C23 já está com uma volatilidade mais baixa, está com uma volatilidade de 28%. Ela tem preço de exercício 22,83, levemente abaixo dos R$23. 2,10 é a taxa no período e 2,21 a taxa ao mês, com 6,17 de proteção. Mas esse não é o nosso objetivo do dia de hoje, não é focar em taxa, focar em outras estratégias um pouco mais sofisticadas. A Petro C24 está 85 centavos. A Petro C25 está 37 centavos. A Petro C24, ela tem preço de exercício 23,83 e o papel fechou exatamente 23,83. Então essa opção está exatamente na grana, no dinheiro. O delta levemente acima de 50%, como é comum que seja, 55% de delta, e ela está pagando uma taxa ao mês de 3,89, tá? Contra uma proteção de 3,57. Olha, a volatilidade de Petro está baixa, porque uma taxa de 3,89 tinha que ter uma proteção um pouco mais alta do que 3,57. Então, eu acho que para a taxa a coisa não está tão interessante assim. Vamos ver se a gente achou alguma distorção aqui. A Petro C25 está 37 centavos, strike de R$25, volatilidade de 27,79 e a taxa ela é de 6,90, mas a proteção é mínima, é 1,55. Significa que essa taxa ela só é alta porque nós teríamos que ser exercidos se fôssemos querer ganhar essa taxa toda. Quer dizer, essa taxa toda só viria se a gente fosse exercido. Muito bem, vamos ler a pergunta do Marechal PR, do Carlos, ver se a gente consegue ajudá-lo. Ele pergunta assim: gostaria de saber se é possível, com o uso de travas de alta ou travas de baixa, estabelecer um sistema similar ao que é feito tradicionalmente com lançamento coberto para se beneficiar da venda de VE. Pensei em algo como comprar opções muito dentro do dinheiro e vender travas de baixa no dinheiro ou fora do dinheiro. Dessa forma eu pagaria a taxa para uso das opções bem dentro do dinheiro com a trava de baixa, ITM e OTM ainda tirando grana em cima. Muito bem. Eu acredito em sistemas, em métodos pré-estabelecidos, né? A gente tem feito algumas estratégias de trava de alta em OGX nas palestras de segunda-feira, que são palestras mais básicas. Essas travas de alta que a gente tem feito são travas de altas para remuneração, são travas de alta com um caráter de taxa. Então a gente simplesmente está pegando uma trava que pode custar R$1 no vencimento e pagando cerca de 70 centavos, 68 centavos, 75 centavos, objetivando ganhar essa diferença, né? Ganhar 30 centavos ou 28 centavos ou 32, alguma coisa assim. Agora, eu não consegui pensar ainda e entender ainda direito como é que seria a sua operação. A tua ideia era comprar uma opção dentro do dinheiro, bem dentro do dinheiro, tipo uma opção com 90, 95% de delta, e fazer uma trava de baixa no dinheiro e fora do dinheiro. Eu não entendi quantas travas são. Tento explicar um pouco melhor, mas estou achando muito complexa essa operação. Não estou achando simples. Eu gosto de coisas um pouco mais simples. Mas me explica. Eu vou tentar simular aqui, ó. Vamos tentar simular a operação que o Marechal está indicando
para ver se a gente consegue entender. Primeiro, me diga se você vai usar opções mais longas, mais curtas, com 20 dias para o vencimento. Ah, tá. Então compra a opção bem dentro do dinheiro e faz uma trava fora do dinheiro ou no dinheiro, né? Não, ou dentro do dinheiro. Vamos lá, vamos primeiro comprar essa C22 então, tipo 1 kg. E depois vamos fazer uma trava de baixa. Tem que ver aonde que vai ser essa trava de baixa. Mas acho que a C22 não é a Deep in the Money que você quer. Vou colocar a C20 aqui, vai. A C20. Falta 20 dias úteis para o vencimento. Espera aí que ela está recalculando aqui. Só um minutinho que a planilha está fazendo o seu cálculo. Deixa eu entender primeiro como é que é, depois... Ah, legal. Então, a gente poderia comprar de repente essa C20, que é de 4,21. E aí eu vou pegar o resto das opções aqui e vou... Aí aqui eu vou por C22. Aqui a C23. Aqui a C24. Aqui a C25. Aqui a C26. Aqui a C27. Legal. Então qual que é a ideia? Compra a opção bem dentro do dinheiro e faz uma trava de baixa levemente fora do dinheiro, é isso? Então, levemente fora do dinheiro teria que ser assim: ou 23 com 24, que é dentro do dinheiro, ou 24 com 25, que é levemente fora. Vamos fazer 24 com 25, vai. Vamos vender isso aqui, 1 kg, para fazer a trava de baixo, e comprar a C25 1 kg. Olha, essa operação ela custa R$3.730 e ela tem um delta positivo de 76%. Então é praticamente, você quer uma perna no dinheiro, dentro do dinheiro, uma perna dentro do dinheiro, uma perna fora, é isso? Então vamos fazer isso. Então vamos fazer 23 com 24, que é melhor. Então 23 com 24 está recalculando aqui pra gente ver quanto é que fica o delta. Vai ficar um pouco mais baixo, vai ficar uns... Ué, piorou, por algum motivo o delta piorou. Mas é isso. Na verdade, Marechal, é praticamente uma compra seca. Você está com 80% de delta, né? Ou é praticamente uma trava de alta. Não sei se vale a pena. Ela é muito direcional de alta. Essa que era a ideia mesmo? Depois tenta explicar um pouco melhor. Mas eu tô achando ela muito arriscada. Tô achando que 80% de delta é meio perigoso, tá? Porque você acaba ficando com gama até positivo, ó. Ela é uma estratégia tão diferente que acaba... Ó, eu vou por aqui a volatilidade. Vou colocar um preço menor dela. Vou por 4,19. Vou pôr na mão aqui só para calcular direitinho. Continua. Vou por 4,15, vai. Vamos ver se ele vai recalcular aqui as volatilidades. Pelo menos para as gregas ficarem certinhas. Para você ter uma opção que não seja tão dentro do dinheiro assim, ué, tá comprando bem dentro do dinheiro, é isso mesmo. Legal, gente. Por enquanto ela não tá se... vamos ver se esse cálculo agora fica certo. Não.
Por enquanto eu não estou vendo. Tenta explicar depois um pouco mais o que você gostaria nessa estratégia. Se de fato você quer ficar tão comprado, se você quer ganhar taxa, qual que é aí o objetivo para a gente poder entender um pouco melhor essa estratégia. Muito bem, enquanto isso vamos ver outras opções. Vamos até tentar simular essa operação dele aqui em outra opção para ver se a gente teria alguma vantagem em fazer isso. Petro D. Estamos aqui em Petro D agora. Vou começar com a Petro D20 de novo. Legal, vamos simular a operação do Marechal. É compra de 1 kg de uma opção bem dentro do dinheiro. Aí nós vamos aqui na opção de 24. A opção de 24 para esse exercício é 24 mesmo. Você vai ficar uma perna dentro e uma perna fora, tem que ser 23 com 24. Nós vamos vender a de 23 e vamos comprar a de 24. De 93% de delta, que é o que a gente tinha, agora a gente ficou com 78% de delta a comprar. Na verdade, o que o Marechal está tentando fazer é semelhante com a estratégia que a gente faz nas segundas-feiras, que é a estratégia de compra do papel e trava de baixa no lugar de lançamento coberto, só que ao invés de comprar o papel, comprar uma opção bem dentro do dinheiro. Eu entendi o que ele quer fazer, então de fato se presta, dá para fazer esse tipo de estratégia sim. O problema é que para mostrar isso na segunda-feira ou mesmo hoje, eu acho que deixa muito complexo a rolagem, e um dos efeitos que a gente quer tentar passar aqui é o efeito didático, né, das pessoas entenderem como é que é a estratégia. Mas acho válida a estratégia, entendi a estratégia. Acho que quando a gente for fazer as rolagens no nossa estratégia de lançamento com trava de baixa, a gente poderia citar. O Cavoc está pedindo para eu repetir qual é a intenção do Marechal. A intenção dele, pelo que eu entendi, ao invés de fazer aquilo que a gente faz nas segundas-feiras, aquela estratégia que a gente está comprado no papel, nas ações, e vendido numa opção no dinheiro, ou levemente fora do dinheiro, e comprada na seguinte, quer dizer, a compra do papel com uma trava de baixa, a gente está trocando o papel por uma opção muito semelhante ao do papel, porque é uma opção muito dentro do dinheiro. A gente tem um DVD que foi gravado chamado Utilizando Opções ao Invés de Ações, e nesse DVD a gente explica a estratégia em que, ao invés de você comprar a carteira de ações, você pode usar as opções no lugar. E o Pedro está dizendo que o maior problema dessa estratégia é a liquidez das opções dentro do dinheiro. É verdade, não é uma coisa tão fácil assim de montar, mas é interessante. Gente, vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre volatilidade e tudo mais. As volatilidades continuam mais baixas do que a volatilidade histórica, isso é uma coisa normal. Porque o que acontece? O modelo de volatilidade tradicional, ou mesmo esse EWMA que é calculado para fazer a volatilidade exponencial, ele dá o mesmo peso, absolutamente o mesmo peso para um pregão de alta do que para um pregão de baixa. Mas nas ações a gente sabe que não é verdade isso. A gente sabe que pregões de queda aumentam a volatilidade, mesmo que sejam quedas pouco acentuadas, e pregões de alta diminuem a volatilidade, mesmo que sejam pregões de alta muito acentuados. A volatilidade costuma cair.
Como essa semana a gente teve uma grande volatilidade de Vale, onde ela caiu muito num dia, subiu no outro, caiu num, subiu no outro, essa soma de grandes variações fez com que a volatilidade histórica fosse calculada a um nível de 40%. Mas para provar como de fato não é verdade que a volatilidade para cima e para baixo vale igual, a gente consegue observar que enquanto a volatilidade histórica do papel está aí na faixa dos 40%, a implícita está 27%, que é um valor mais razoável para as opções de Petrobras. A Petro D22 está com 84% de delta, 27% de volatilidade, a taxa de 1,38 no período e uma proteção de 10,70. Muito interessante. Depois a gente tem a Petro D23. A Petro D22 era de 21,83 e a Petro D23 ela é de R$23. A sua volatilidade está em linha com a D22, está em 27,73. A taxa ao mês está em 2,12. Essa opção ainda tem 83 centavos de VE, ela ainda é significativamente dentro do dinheiro, ainda mais que Petro custa 20 e poucos reais. E a taxa dentro do dinheiro é 2,12, como eu já falei, e a proteção de 7,18. A gente tem a Petro D24 custando 1,09, 26,54 de vol, e ela está com strike de 24%, fazendo com que tanto a opção de 23, quanto a de 24, quanto a de 25 tenham todas elas o strike redondo, o strike certinho. O strike de 23, 24 e 25, só a 21 que é meio torta. Então dá pra gente fazer simulações de borboletas assimétricas que estão interessantes. Nós vamos fazer uma borboleta assimétrica para ela daqui a pouquinho. Então 26,54 de vol, a taxa que você estaria ganhando se fizesse o lançamento coberto nessa opção é de 2,95, lembrando que ela tem uma proteção de 4,57. Olha, 2,95 de taxa quanto 4,97 de proteção é uma boa operação. Não é uma operação excepcional, porque a volatilidade de Petro continua baixa, né? Então a gente não teve um acréscimo muito grande nas taxas, mas é razoável essa taxa, essa relação. O Tobias está dizendo assim: na Vale, com a vol muito baixa, então faz sentido comprar dentro do dinheiro, ao mesmo tempo comprar volatilidade com um back spread. Explica um pouquinho melhor, Tobias, qual que é a sua estratégia, assim meio do jeito que o Marechal explicou, bem detalhadinho, para a gente poder entender o que você está querendo sugerir e já podemos simular daqui a pouquinho. E o Marechal está dizendo assim: Roxo, se eu só ficar lançando travas de baixa quando chega na resistência, como que eu trabalho o stop dela? Considere que eu não usaria stop loss, seria stop na montagem. Olha, eu não entendi o teu stop, mas eu entendi que o stop é assim: se você faz uma trava de baixa com uns 40 centavos, se ela subir for R$1, perto da rolagem, perto do vencimento, você rola e pronto. Eu entendi. Eu não sei se eu concordo muito com usar o stop loss, porque o problema é que se você lança numa resistência e essa resistência, ao invés de ser respeitada, o que é pouco comum, mas se ao invés dela ser respeitada ela for rompida, houver uma descontinuidade, aí o que acontece? Acontece que você vai ter que pagar a rolagem lá na frente. Então eu não cheguei a fazer testes para saber como seriam esses resultados. Eu tinha sugerido a gente fazer um stop loss mais ou menos eu entendi que na verdade você não tem stop nem para baixo nem para cima. Explica um pouco melhor que eu vou tentar compreender. Enquanto isso, a gente vai terminar de ver aqui as volatilidades e tudo mais. A D25 já está com uma vol de 25%,
7,62 de taxa, 4,03 a taxa ao mês, proteção de 2,52. A Petro D26 está 34 centavos, 25,33 de vol, 34 centavos é só VE e 5,62 de taxa de retorno ao mês, contra uma proteção no período todo de apenas 1,43. Então não se prestaria muito a taxa, eu acredito, talvez algum outro tipo de estratégia. Vamos fazer aqui então algumas simulações de borboletas, tá? Daqui a pouquinho nós vamos voltar lá ao bate-papo para saber como é que são essas estratégias e tentar simular. Deixa só o Tobias explicar um pouquinho melhor a estratégia. Enquanto isso, nós vamos lá fazer a simulação da borboleta na Petro. Compra de 1 kg da Petro D23, D23 está 1,71. Digitei errado. 1,71. Venda de 2 kg de Petro D24 a 1,09. E a Petro D25, uma compra de 1 kg a 0,60. 13 centavos, uma borboleta que tem 39 dias úteis de vida. Eu acho um bom negócio, tá? Eu acho legal. Acho que se a gente fosse capaz de montar pagando apenas 13 centavos seria legal. Lembrando que não há distorção nesse caso de preço, porque a gente tem aberto e salvo a planilha 10, 15 minutos antes de fechar o pregão, para não dar aquele problema que a gente andava tendo, que era um problema de distorção de call de fechamento, do leilão. De qualquer maneira, como é uma opção um pouco mais longa, EAD, pode ser que alguma delas aqui esteja desajustada em termos de preço. Muito bem, vamos fazer a simulação da 24 com a 25 e com a 26. Vamos ver como é que fica isso. Então eu vou comprar 1 kg da D24, eu vou vender 2 kg da D25. Perderam o som, vocês não estão escutando? Ou é só a Maria de Souza? Todo mundo está escutando bem? Por favor, deem um ok aqui para mim. O Marechal dizendo que está escutando bem, todo mundo escutando bem. Acho que é só a Maria. Vou escrever para ela aqui. Legal. Petro D26, 0,34. Então, quanto está custando essa borboleta? 24, 25 e 26. Como a gente vai pagar 1,09 pela ponta comprada, vai vender por 60 centavos os 2 kg da ponta vendida, 60 vezes 2, 1,20, menos 1,09 dá 11 centavos. 11 centavos menos 34 centavos, 23 centavos. Tá muito cara a opção com o miolo em 25. Tá muito mais barata fazer a opção a Petro com miolo no 24. E lembrando que o 24 está muito mais fácil, muito mais perto do miolo do que a D25. Vamos fazer uma outra simulação que eu acho muito legal, que é a borboleta assimétrica. Aqui eu chamo de assimétrica, né? Que ela é da seguinte maneira: a gente compra 1 kg de D23 por 1,71 e na hora de vender, nós não vamos vender 2 kg, nós vamos vender 1,5 kg, 1,5 kg de Petro D24 por 1,09. E depois a gente vai comprar 1 kg. Opa, não é aqui não, é na D26. Por quê? Porque se eu comprei 1 kg de D23 e vendi 1,5 kg só de D24, eu não preciso travar na D25 1 kg.
eu posso travar só meio quilo e não precisa ser na 25, pode ser direto na 26. Vou mostrar para vocês por quê. Vou mostrar aqui o gráfico como fica. Olha lá, meio quilo por 0,84. Está custando 25 centavos. Então, olha, entre fazer uma borboleta de 24 com 25 com 26, pagando apenas pagando o valor de 23 centavos, é preferível a gente fazer uma borboleta. Olha a diferença. Se a gente apertar o gráfico para mandar atualizar, olha lá. A diferença da simétrica para a simétrica é a seguinte. Nesse caso, ela... Deixa eu só ver se está certinho. Isso mesmo. Ela começa a dar lucro aqui nos 23, mais ou menos. E ela dá lucro até 26. Se a gente fizesse uma borboleta simétrica, fazendo 1, 2 e 1, por exemplo, centavos. Só um minutinho, gente. O que acontece? Eu vou puxar o gráfico, vocês vão ver como o gráfico fica menor, ó. Prestem atenção. O lucro máximo aumenta um pouco, só que a amplitude de lucro diminui muito. Bastante. Vamos de novo mostrar para vocês. Eu vou vender 1,5 kg só. E aqui na 26 eu vou comprar meio quilo. Olha, aqui é que terminava o lucro da opção da borboleta simétrica. E da assimétrica, onde termina o lucro? Ué, tem alguma coisa esquisita. Deixa eu ver se é esse preço aqui, ó. De qualquer maneira, o lucro vem até 26, enquanto no caso da 23, 24, 25, não, tá certinho, é isso mesmo. Só que a amplitude onde se ganha dinheiro é muito maior. Gente, vamos ver agora, vamos tentar entender a estratégia que o Tobias está nos sugerindo. Vamos ver se eu consigo achar aqui do começo. Deixa eu só achar aqui um minutinho, gente. Tobias, não tô achando a tua pergunta. Onde será que ela tá? Chega um momento em que a vol para de cair, pois fica próximo entre 15 e 18. Então, se comprarmos a volatilidade com um boi, né, um back spread, temos maior chance de ganhar a operação quando o mercado cair e a vol subir. É verdade. Eu vou até fazer uma simulação para que vocês entendam um pouco melhor o que ele está fazendo. Vocês se lembram na quinta-feira passada que a gente tinha montado, estava carregando um back spread, né, um boi de Petri, a gente desmontou. No dia seguinte, sexta-feira, que saiu aquele resultado e a Petro caiu 7% no dia seguinte. Ele teria dado um belo resultado. Vamos ver aqui mais algumas volatilidades de Vale e de OGX. Depois a gente volta para tentar fazer essa simulação. Vale D. Como é que anda a Vale D? O papel tá 42,39. Eu andou dando uma derrapada aí nas últimas 2 semanas. Ele não
está com desempenho tão ok quanto o mercado como um todo. A Vale C40 está 2,99, ela é de 40 mesmo. 25,44 é a volatilidade implícita dela. Lembrando que a volatilidade histórica que foi postada aqui pelo TG, que trabalha aqui com a gente, é 34,02. Não, desculpa, é 24,41. Essa é a volatilidade histórica de Vale. E está muito próxima da volatilidade implícita. Olha lá, a C40 está com 25,44 e a C42 já está com uma vol lá na faixa dos 23%, bem baixa mesmo. A C40 está pagando uma taxa no período de 1,52 e uma taxa de 1,60 ao mês, o que está nos dando uma proteção, estaria nos dando uma proteção de 7%. A Vale C42 está 1,47, volatilidade em 22,67, o delta de 61%, a taxa que ela está pagando é uma taxa de 2,77 e a proteção é de 3,47. Depois, a Vale C44 está em 89 centavos, volatilidade dela em 22%, o delta em 46,09, a taxa em praticamente 4%, mas essa opção Vale C44, como ela é de 43,07 e o papel está 42 e tanto, ela já é fora do dinheiro, ela já é uma estratégia fora do dinheiro. Muito bem, a taxa ao mês, então 3,98, mas o papel tem que subir, você tem que ser exercido a 43,07. A proteção é de 2,10, tá? Vamos ver se a gente tem algum ou alguns pares aqui que são meio redondos para que a gente possa fazer uma borboleta. Por exemplo, C40, ela é de 40 mesmo, C42 é de 42 e a C44 é de 43,07. Só que a C45 é de 44,07. Então nós poderíamos fazer 40, 42, 44. Acho que pode ser uma boa. A gente pode fazer também 42, 45 e 46. Lembrando sempre que a de 45, na verdade, tem preço de exercício 44,07. Vamos lá. Vamos testar aí as borboletas. Vamos começar com qual? Vamos começar com 40, 42, 45. Então, compra de 40, 1 kg. A 2,99. A venda de 2 kg de C42 a 1,47 e a gente vai comprar 1 kg de C45 por 0,53. Olha, muito interessante essa borboleta. Ah, não, tô enganado, tá custando 58 centavos. Gente, 58 centavos, como o miolo é 42, nós estamos montando uma borboleta com o miolo em 42 e falta 20 dias para o vencimento e a volatilidade está super baixa, tá cara. Não vale a pena montar uma borboleta com essa característica. Vamos ver agora, acho que as outras também devem estar caras. Vamos ver agora na Vale D se tem alguma boa borboleta para a gente montar. Vale D42. Vamos começar com a Vale D38 e vamos direto até Vale D38, Vale D40, aí 42, 43, eu vou de 1 em 1 agora, 44, 45, 46, e 47. Legal.
Vamos lá. D40, 42, 44. Vamos fazer. Então, a gente compra 1 kg de 40 por 3,47. A gente vende 2 quilos. Não dá, porque a 42 não é de 42, ela é de 41,07. Não vai funcionar. Por enquanto, a gente poderia fazer 42, que é de 41,07, 43, que é de 43 mesmo, e 45. É a única borboleta que cabe na Vale. Mas a Vale também está tão ruim de volatilidade que não nos ajuda muito. Compra 1 kg de Vale D42, vende 2 kg de Vale D43. Vocês estão vendo que aqui está simétrico, né? Tem R$2 ou R$1,93 de diferença. E depois a gente vai comprar 1 kg de D45. Essa trava está custando 45 centavos. Lembrando que ela tem uma distorção de 7 centavos um pouco para a direita. Vou mostrar o gráfico para mostrar para vocês como a asa da direita fica um pouco mais alta que a da esquerda. Tô achando algo muito esquisito nessa borboleta. Ela ficou com cara de mesa. Por algum motivo. Ela ficou com cara de mesa. Não sei por qual. Talvez seja um problema no gráfico. Vamos fazer agora borboletas na OGX. Depois que a gente vê um pouquinho mais como é que... A Maria de Souza perguntou se as borboletas de Vale estão caras por causa da volatilidade. É por isso mesmo. Lembrem-se, os 3 fatores que influenciam uma borboleta. Ou os 3 fatores que influenciam praticamente todas as operações com opções. Primeiro fator: preço do papel comparativamente com o miolo da borboleta. Se você está escolhendo, vamos na OGX, depois a gente volta na volatilidade aqui da Vale D. Vamos escolher aqui 15 com 16 com 17, ou 16, 17 e 18. Vai, vamos 16, 17 e 18. A gente compra 1 kg de 16, vende 2 kg de 17 e compra 1 kg de 18. Perceba que o miolo da borboleta a gente está colocando aonde? Vamos atualizar o gráfico. O miolo da borboleta a gente está colocando aqui, ó, no 17, né? Nesse caso, como essa borboleta está custando 24 centavos, o lucro máximo é 24 menos R$1,76. Por que essa borboleta custa tão mais barata? Primeiro motivo: volatilidade. Volatilidade OGX muito mais alta. Segundo, enquanto na OGX e na Petro a gente está simulando borboletas com um único real de distância entre uma perna e outra, tipo de R$16 para R$17 para R$18, ela tem uma simetria de R$1 para cada asa. Cada asa tem uma distância de R$1. No caso da Vale, não. Na Vale C, por exemplo, que a gente fez a simulação, 40 com 42 são R$2 de diferença. E 42 com 45 também são R$2 de diferença. Lembrando que a C45, na verdade, tem preço de exercício 44. Então a gente tem R$2. Então essa é o segundo motivo. Uma borboleta com uma asa maior pode dar um lucro máximo maior, consequentemente vai custar mais caro. O primeiro aspecto então que a gente vai levar em conta quando a gente monta uma borboleta é o miolo, onde está pondo o miolo. Se o miolo da borboleta é 17 e o papel está muito próximo de 17, o custo para montar essa borboleta vai ser mais alto. Vou dar um exemplo: vamos montar uma borboleta igual, só que vamos fazer 19, 20 e 21, por exemplo. Nem dá, tem que ser 18, 19 e 20. Olha lá. Deu errado.
Vejam, como a gente está fazendo uma simulação de uma borboleta diferente, em que o miolo já não é mais 17, que é o preço do papel, 17 e pouco. O miolo agora está em R$19, super longe do preço do papel. Essa borboleta está custando 15 centavos. Por quê? Porque a chance do papel ficar em 17 é muito maior do que a chance dela subir para 19. Porque para ela subir para 19 ela tem que subir R$1,70. R$1,70 para um papel que custa 17 pau são 10% de alta. Enquanto para ela ficar parada em 17 o mercado simplesmente tem que ficar parado, não tem necessidade de variar. Tá certo? Vamos terminar de ver as volatilidades de Vale D, depois a gente volta para falar de OGX. Olha lá, a Vale D40, ela está pagando 24% de volatilidade, então uma volatilidade em linha ou até um pouco mais baixa do que a volatilidade histórica. D40, 23,69 de volatilidade. D42, 24,45 de volatilidade. D43, 22%. D44, 25% praticamente. A D45 já está 21,80 e a D46, 22%. Então a gente está com uma média de uns 23%, sendo que a gente tem várias opções na faixa de 22%. As taxas ao mês, que são as que importam. A opção de R$40 está pagando 1,48. A opção de 41,07, que é a D42, está pagando 1,93. A proteção da de 40 é 8,19. A proteção da de 41 é 6,49. Entre as duas é preferível a de 41, porque o risco não aumenta tanto, mas a taxa aumenta bastante. Depois a gente já tem a D43, que é de presença de serviço 43 mesmo, e que é fora da grana, e que estaria pagando 2,76 se você fosse exercido com uma proteção de 3,50. Olha, tá parecido com as taxas de Petro também, então as duas muito ruins. Tem a outra, que é a D44. A D44 é de R$44 mesmo. Ela está pagando uma taxa de 3,69 e a proteção que ela nos dá não é uma proteção tão mais ruim do que a de 43. Então, entre vender a de 43 e a de 44, eu prefiro vender a de 44. Ela rende um pouco menos, só que você recebe uma proteção semelhante e tem a chance de ganhar bem mais fazendo essa estratégia, porque ela poderia te pagar R$3,69 ao invés de R$2,76. Gente, muito bem, vamos voltar agora para a OGX. Lembrando que a volatilidade histórica de OGX anda na faixa de 34,02 e que as opções de OGX estão com as seguintes volatilidades. A C15, que é super dentro do dinheiro, né? Deep in the money, ela tá 2,43, ela tem 34,35 de vol. Então uma opção com 94% de delta está pagando uma taxa de 1,13, é uma bela taxa porque ela nos protege em 14%. Já a opção de R$16, que é a C16, que está custando 1,61, está pagando uma volatilidade de 37,71. A taxa de 2,28 e uma proteção de 9,32. E depois a gente tem a opção de R$17, ela é levemente dentro do dinheiro, a proteção já não é tão legal e ela está pagando 35% de vol, o que dá uma taxa no período de 3,98 e ela ainda tem 27 centavos de VI, ela é dentro da grana, por isso que ela nos protege em 5,15. As volatilidades, consequentemente as taxas de OGX pioraram, porém isso não significa que elas estão ruins, elas ainda são muito melhores do que as de Petro e do que as de Vale. Vamos ver agora como anda o nosso Delta Red e vamos montar uma compra de volatilidade um pouco mais longa na Vale. O que você acha? O Tobias que é a pessoa que tem gostado aí de pensar nas travas de compra
compra de volatilidade. Vamos fazer um boi? Vamos montar um boi daqui a pouquinho então na Vale, que é a que está com a volatilidade mais baixa. Gente, a gente mudou aqui para nossa planilha de controle de operações e nós vamos no Delta Red de Vale, vencimento C. Tá aqui, ó. Olha lá. O delta dela tá super positivo, ela tá com delta de 63%. A gente pagou para fazer essa estratégia R$3.400 e ela tá nos dando R$3.970. Então esse mês a gente está ganhando R$570, quase R$600 nessa operação que custou 3 mil e pouco, então dá uns 15% de ganho. É um ganho legal, bem significativo. A gente está super comprado em delta, nós vamos ter que dar uma vendida, vamos ter que vender um pouco da opção C44. O delta dela está em 46%, então não sei se vale a pena vender a C42 ou se vale a pena a gente se livrar um pouquinho da C40, se vale a pena vender a C44 ou se é melhor a gente vender um pouquinho da C42. Quer ver? A C42 ela está com delta de 61%. Então a gente teria que vender praticamente 800 ou 900 opções, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos vender na C44, nós vamos vender na C42. Por quê? Porque a C44 ainda com a volatilidade muito baixa para a gente vender e a C42 é uma opção que nós vamos ter que zerar em algum momento mesmo e nós estamos comprados nela. Então ao invés de aumentar uma posição que depois nós vamos ter que recomprar, é melhor vender alguma coisa que a gente tem, porque é a maneira mais direta com relação a zerar a posição. Então nós vamos mudar. Hoje nós vamos vender a C42 ao invés de vender a C44. E vamos fazer um boi delta zero na Vale daqui a pouquinho, a pedido do Tobias, nosso amigo. Vamos então diminuir aqui em 800 opções, 0,8 de C42. O delta deve ir para os 14% comprado. Será que está muito ou podemos deixar 14% comprado? É lógico que a gente poderia, se não fosse uma coisa didática e se eu não fosse uma pessoa tão vidrada em seguir regras, em ter disciplina. Mas infelizmente não dá, nós temos que seguir a regra. A regra é ficar próximo de 10%, entre mais ou menos 10% de delta, que é o que está acontecendo aqui. Agora o delta ficou 8%, ficou certinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o preço médio da nossa compra das opções C42. Lembrando que primeiro a gente comprou a 2,60 e agora estamos vendendo um pouquinho a 1,47, então o nosso preço médio de compra vai subir. Então eu vou usar como exemplo a equação que a gente utilizou para fazer a venda, né? Aquela equação da D44 que vocês têm, C44 que vocês têm acompanhado. Só vamos mudar os parâmetros aqui. Então primeiro nós vendemos a 2,60 10 quilos de opção, foi o primeiro negócio, e hoje a gente vendeu ao preço de 1,47 a quantidade de 900 opções, que é o que eu estou fazendo aqui na equação. Eu já vou postar aí para vocês, já vou mostrar, sendo que agora a gente está vendido em 9,1 quilos. Então o nosso preço médio da C42 subiu para R$3. R$3, gente. Esse é o nosso novo preço médio. Vou conferir se está certo. Não. Tem um erro, porque na verdade o cálculo está assim. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu comecei comprando, depois eu tenho que diminuir. Então eu vou diminuir. Tá errado porque estava faltando um sinal. Então não é R$3, é 2,71. Agora ficou certa a nossa equação, a nossa conta. A maioria das
pessoas estão perguntando se a gente deve sempre buscar as operações mais simples e mais diretas. Eu acho que isso serve para tudo na vida. Gente, eu tenho falado, é chato, mas leiam a biografia do Steve Jobs. Tentem entender o que significa o minimalismo, o que é a simplicidade. Simplicidade não é ser simplista, não é fazer porcaria. Simplicidade é o iPhone, é aquilo que um chimpanzé, deram um iPad para um orangotango e ele está mexendo, ele brinca com o iPad. Por quê? Porque o diabo só tem um botão, é simples. É assim que nós temos que fazer. Lógico que atrás dessa simplicidade tem muito conhecimento, porque para acertar a operação certa, para você dar o toque certo da quantidade de energia para a quantidade de dinheiro, é muito difícil, mas acho que vale a pena. Mas vou parar de falar e vamos embora. Fizemos já o nosso ajuste então e continuamos com o lucro de, houve alguma, por algum motivo a gente, o cálculo do lucro mudou, está um pouco diferente. Resultado real 2,29. Depois eu vejo aí o que tá. Não, tá certinho, tá tudo certo, os cálculos são todos certos. O que ficou faltando fazer, gente? Ficou faltando a gente comprar um pouco de C51. Por quê? Porque se a gente está comprado em 9.1, vendido em 12.1, nós temos que ficar comprado em 3 quilos do pozinho para poder não estar vendido direcional. Então é isso aqui, ó, 3 quilos. E aí nós vamos mexer aqui no preço médio. E eu já vou postar para vocês como é que ficou esse preço médio. Então a 00, quanto é que ela tá? Quanto é que essa opção tá? 2 centavos. Então a 2 centavos nós compramos 900 opções. O nosso saldo agora são 3 quilos. E a equação nós vamos postar aqui para quem estiver acompanhando de perto. Quem está assistindo em vídeo pelo YouTube depois que a gente fez o nosso chat, aí o que vocês podem fazer é baixar a planilha mais atualizada, que lá já tem esse cálculo para vocês, tá bom? Então vamos agora na Vale. Eu vou até copiar essa planilha de Vale C, porque eu não tenho outra planilha de Vale C, e vou fazer uma planilha nova Vale C e vou chamar Vale C Boi. Legal. Então tá feita aqui a mudança da planilha e agora nós vamos deletar isso aqui, que era a nossa antiga venda de volatilidade, Delta Red, e vamos montar um boi. Você, Tobias, tem alguma preferência? Eu estava pensando de repente em montar a venda dessa C38, aproveitar que ela está com 93% de delta enquanto a C40 está com 83, e ela está muito mais cara, ela custa 4,80, então a gente recebe muito mais. Então C38 a gente vai vender 10 quilos ao preço de 4,80. E aí depois a gente vai comprar qual opção? Vamos imaginar uma opção que tem uns 60% de delta, acho que tá bom. 61, C42, muito gama, tá? C42 muito gama. Você quer fazer uma mais longa? Compra 43 ou 44. Pode ser a C42? Pode ser 43. Vamos fazer a C43 para fazer do jeito que você está sugerindo. A C43, gente, ela tem preço de exercício 42,07. É praticamente o mesmo preço de exercício da 42, tá? Então vamos lá. C43 nós vamos comprar. Quanto que a gente tem que comprar para zerar o delta, para deixar o delta zero? Vamos aprender a fazer a conta. Pega, faz igual, divide o delta da mais cara, que é os 93%, pelo delta da mais barata,
e multiplica tudo isso pela quantidade que nós estamos comprando do papel, que são 10 quilos, ou vai lá e coloca a célula que você tem que multiplicar. Então nós vamos ter que comprar 15.3, tá? Vou digitar 15.3, arredondar aqui, porque não tem quebrado de opção. Então 15.3, o delta ficou levemente negativo em 1, o gama está em 176%, né? E o teta está em menos R$300. E o Vega, olha, estamos bem comprado em Vega, bem comprado em volatilidade. Um Vega de R$500, é um Vega bem grande, tá? Tá montada a operação, vamos salvar e vamos acompanhar. Eu só vou colocar o preço. Que a gente está fazendo a compra, 1,44 para ficar marcado. Legal. Então vamos salvar aqui, tá salva e tá feita a nossa operação. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu me enrolei no começo da transmissão porque ontem o software era de um jeito e hoje provavelmente a empresa de software deu uma mudada. Justificativa não serve para nada, mas só para dizer que na quinta-feira que vem nós vamos estar craque no software de novo. Então a gente vai conseguir tocar esse chat, esse bate-papo de maneira mais legal. E estamos planejando muita coisa bacana entre o pessoal do Banif e a minha equipe, e acho que a gente vai daqui para o final do ano fazer cada vez coisas mais legais aí, de opções avançadas. Tem um grupo bem grande assistindo, tá bem bacana. Eu agradeço a vocês, um abraço e até logo.